Pessoal, vamos lá, então vamos iniciar o nosso bate-papo. À medida em que os nossos colegas forem entrando na sala, a gente vai autorizando e eles vão participando conosco, tá? Primeiro é um prazer estar aqui com vocês. Eu sou o professor Ricardo Silva e a convite do nosso grande mestre, o professor Daniel Vieira, eu tive essa missão de vir aqui bater um papo com vocês sobre um tema que eu particularmente acho maravilhoso. Adoro falar sobre liderança, sobre gestão de pessoas. Eu acho que nunca fez tanto sentido, nunca foi um tema tão importante quanto nesse momento atual que a gente está vivendo, né? Precisamos muito de bons gestores, bons líderes, principalmente nessa época atual que a gente está vivendo, beleza? Então vamos lá. Oi. Tá, deixa eu pedir uma gentileza para a turma. Por gentileza, coloquem todos os microfones no mute. E aí, à medida em que você quiser participar, você já solicita e já desbloqueia que eu vou te dar a palavra, tá bom? Porque a gente está ouvindo alguns ruídos aí e eu já vou começar o nosso bate-papo. Nós só temos 40 minutos, porque aqui no Zoom o tempo é limitado, então eu vou ser bastante breve e objetivo com vocês, tá? Então, vamos lá. Falando então sobre liderança e gestão de equipe, né? Me apresentando rápido para vocês, eu sou professor de MBA e cursos rápidos, sou Ricardo Silva, depois faço questão de tê-los como amigos, me sigam lá no Instagram para a gente ter um relacionamento bacana e trocar umas ideias legais, insights juntos, tá? No final eu passo para você, vou passar agora, @prof.ricardosilva, tá bom? Depois vocês me sigam lá, e esse material que eu desenvolvi um materialzinho, que eu vou enviar depois para o professor Daniel e ele vai cascatear para todos vocês, tá bom? É um PowerPointzinho para servir como lembrete, então não precisa se preocupar em anotar nada agora, que depois eu vou mandar um material para vocês. Claro, se tiver um insight interessante que você queira anotar, fique à vontade, mas depois a gente vai cascatear o material para todos vocês, ok? Boa noite, quem chegou, quem entrou na sala agora? Ô Janete, muito bem-vinda, Janete. Eu sou o professor Ricardo Silva e nós vamos falar sobre liderança, tá bom? Vou só pedir, Janete, para vocês colocarem o microfone aí no mute, para a gente não ter ruídos. E aí, à medida que você precisar de fazer uma pergunta e quiser participar, fica à vontade, tá bom? Eu passo a palavra para vocês. Tá bom, então, eu sou formado em administração de empresas, sou pós-graduado em liderança e gestão empresarial, fiz uma graduação também recente, uma pós-graduação de IPOG de coach essencial aplicado, até para aplicar muita coisa no exercício da liderança. E tem uma pancada de curso de vendas, de liderança. Na verdade, o meu DNA, turma, ele está muito conectado com vendas. Tem 19 anos que eu atuo na área comercial, além da docência. A docência é mais recente, tem 2 anos. Mas na área comercial já tem 19 anos. Então já estou em empresas nacionais, multinacionais e empresas regionais também. E aí, desses 19 anos, os últimos 7 anos, sempre com cargos de gestão. Então, eu gosto muito do tema de liderança, eu adoro falar sobre isso. Sem mais delongas, vamos falar um pouquinho aí sobre essa definição, né? Quando a gente fala de líder, esse profissional tão requisitado, nunca foi tão importante tê-los, né, e tão bem treinados, e vocês, enquanto gestores de RH, vão precisar de contratar os melhores líderes. Além de vocês, é claro, atuar como excelentes gestores também de RH, vocês vão ter equipe também, né? Aqueles que ainda não têm, vão ter. E eu tenho certeza que vai fazer muito sentido o nosso bate-papo de hoje. Então, a definição de líder é aquele que tem a capacidade de administrar pessoas, né, e equipes e personalidades diferentes, tá? E gerenciá-las, mobilizando-as para objetivos comuns. Turma, eu me lembro que na minha primeira oportunidade de coordenador de vendas, o maior desafio, essa é a palavra correta, o maior desafio era entender a diferença e reconhecer a diferença das pessoas. Entender que o João é diferente do José, da Maria, que eles têm velocidade de aprendizagem diferente, que eles têm percepções diferentes. E isso foi um desafio muito grande para mim, tá? Na minha primeira experiência como gestor. E aí, isso com o passar do tempo, eu tive que sim fazer alguns cursos para amadurecer a minha gestão, a minha liderança, esse exercício. E aí sim eu fui começando a entender que as pessoas são diferentes, que elas têm tempos diferentes, que elas, né, aprendem diferentes, entendem em velocidades diferentes. Esse, para mim, é um dos grandes desafios dos líderes atuais, tá bom? Dando sequência,
Até deixa eu primeiro dar uma boa noite muito especial. Acabou de entrar na sala também a nossa coordenadora, a professora Gláucia. Seja bem-vinda, professora. Junte-se a nós, estamos falando sobre liderança aqui com a turma. Perfeito. Tá, obrigado. Tá. Deixa eu já colocar. Pronto, já te marquei como host, professora. Perfeito. Tá, então, pessoal, dando sequência, né? Quando a gente fala sobre essa, então, enfatizando a questão do exercício da liderança, né? O líder é aquela pessoa que ela tem a capacidade de administrar pessoas e equipes e, claro, respeitando a personalidade diferente de cada uma delas. E aí a gente começa a praticar o exercício da liderança, que na verdade é pura e simplesmente a arte de conduzir pessoas. Turma, pessoas, sendo elas, né, profissionais e equipes para alcançar os resultados planejados, né? Que todos nós vivemos de resultados. E no mundo corporativo isso é cada vez mais latente, independente da crise que a gente vive agora e também no pós-crise, a gente sempre vai ser reconhecido muito pelos resultados, tá? E aí o que acontece? Quando a gente fala sobre liderança, eu estava voltando um pouquinho àquela experiência da minha primeira gestão, que eu comentei com vocês, que eu tinha uma certa dificuldade em distinguir a velocidade do João, do José e da Maria, e aí na questão do aprendizado. Aí eu volto a falar com vocês na questão do nível de liderança. Toda vez que a gente fala em liderança, a liderança ela é dividida em alguns níveis, né? E aí, o primeiro grande nível de uma liderança é a autoliderança. Então, assim, muitos de nós tenho certeza que vocês vão lembrar de alguns colegas de escola e tal, ou até vocês devem ser vários dessas figuras que eu vou mencionar, mas lembram daqueles amiguinhos dos colegas que era líder de sala, aqueles que organizavam as melhores festas, aqueles que eram populares. Então, muitas dessas pessoas, né, a liderança, muitas dessas pessoas já vêm com traços de liderança, tá? E aí esse primeiro nível de liderança é justamente a autoliderança. E aí o que acontece? Nesse caminho da autoliderança, qual que é a preocupação aqui em questão? É pelo seu resultado, é pelo o tempo que você vai demorar para entregar aquilo que foi proposto, é pela velocidade que você entrega pelo teu trabalho. Então, no primeiro momento eu preocupo com o meu resultado e o meu trabalho. Até aqui, beleza? Tá tranquilo? Primeiro nível, eu preocupo comigo. Nesse caso, geralmente eu sou da parte de operação, ou eu sou um vendedor, ou eu sou alguém que trabalha no próprio recursos humanos, ou em um departamento de contabilidade. Eu não sou o líder na empresa, né? Sou liderado, mas eu faço a minha autoliderança. Então, ou seja, eu amadureço os meus processos, eu entrego os meus resultados, eu sou bom na gestão do tempo. Então, isso tudo me credencia a subir para o segundo nível de liderança. Tá? Então, o primeiro nível de liderança é a autoliderança, é você realmente entregar os teus resultados sem precisar depender muito ali do teu gestor imediato, beleza? E aí a gente chega, e quando você faz um trabalho legal e desenvolve, entrega resultado, que você realmente faz acontecer no teu negócio, você se credencia a ser um gestor e aí sim ter uma equipe, né, sob o seu guarda-chuva. E aí geralmente quando você é promovido e assume ali uma equipe, seu primeiro cargo de gestão, de liderança, aí você vem para o segundo nível de liderança, tá? Aí falando nesse segundo nível de liderança aqui, o caldo começa a engrossar um pouquinho mais, viu, Jadson? Aqui o negócio começa a entortar. Por quê? Porque aqui, além de você preocupar com o teu resultado, além de você preocupar com o teu tempo, né, preocupar com a velocidade que você vai entregar a sua meta, os seus objetivos, o seu trabalho, a sua excelência de trabalho, você começa a preocupar com o teu time. Aqui você tem um time, aqui você começa a preocupar. Então o que você precisa fazer? Opa, peraí, eu tenho 10 colaboradores aqui sobre o meu guarda-chuva, e nesse segundo nível de liderança, além de eu ter que entregar os meus próprios resultados, eu tenho que cobrar e eu preciso que as pessoas também entreguem os resultados delas. Tá? Então, o segundo nível, o caldo engrossa, né, o desafio fica maior, e aí realmente é aqui nesse ponto
em que muitas vezes a gente percebe, e aí isso é uma função do RH e os grandes CEOs, aqui tem um grande risco de você contratar errado. Por quê? Mundo das vendas mesmo, isso pra gente é muito nítido, tá? Nem sempre um bom executor, um bom vendedor, um bom contador, vai lá, um bom executor de RH, nem sempre esse cara, ele vai ser um bom gerente de RH, um bom gerente de vendas, um bom gerente administrativo. E a gente costuma promover geralmente os melhores resultados. E nem sempre os melhores resultados, né, vão possibilitar que essa pessoa seja o melhor líder. Retomando um pouquinho sobre o que eu falei para vocês, aquela coisa da liderança raiz, que algumas pessoas têm uma predisposição para ser líder, né? Aí você pode fazer uma pergunta. Vai lá, professor Ricardo, um líder, ele nasce líder ou é possível que desenvolva? Como é que funciona esse negócio? Eu nunca liderei nada, será que eu vou conseguir ser um bom líder? Sem sombra de dúvida, isso não é um fator determinante. Você pode sim ser um baita líder, tá? Não tem nada dentro de você, né? Vai lá, eu gosto de, quando eu dou curso de vendas, de liderança, eu sempre faço essa analogia, acho que vocês vão gostar. Quando você vai lá na maternidade, né? Tem 3 nenenzinhos recém-nascidos, o João, o José e a Maria. Aí você olha pro João, o Joãozinho quietinho, observador e tal, você olha e fala, o João vai ser advogado. Aí você olha a Maria toda, né? Sorridente, aquela coisa toda, você olha e fala, essa aqui eu acho que vai ser atriz, vai ser apresentador. Aí você vê um lá mais engraçadinho também, mas tal, esse aqui vai ser vendedor, ou vai ser um bom líder. Não, pessoal, não vem de berço, tá? É bem verdade que existem predisposições. Um grande exemplo disso eu sempre costumo dizer que um bom líder, ele tem que gostar de gente. Já viu aquelas pessoas que falam assim, nossa, é melhor cuidar de animal do que cuidar de gente? A gente às vezes não escuta isso, né? Quando você escuta isso, você pode ter certeza. Essa pessoa está tendo muita dificuldade de exercer o caminho da liderança. Ela sempre vai ter muita dificuldade, então tem que ter muito cuidado com isso. Então a liderança, você tem predisposição, mas ela não vem de berço. O que a gente pode fazer enquanto líder? Trabalhar muito para aprender a liderar e alcançar os melhores resultados. A liderança, pessoal, então, ótima notícia, ela pode ser trabalhada, aprendida. Tá? Assim como vendas, assim como qualquer profissão. Você pode aprender, você pode desenvolver. Cabe a você, né, fazer esse autodesenvolvimento. Beleza? Então, segundo nível, você começa a preocupar com você e com os demais colaboradores que estão agora no seu guarda-chuva. Até aqui eu estou me fazendo entender? Dá um joinha, comenta alguma coisa. Tá tudo bem? Estão me entendendo legal? Show! A Maria já falou, tá ok, o Orlando também. Então vamos seguindo. E aí, o que acontece, né? Ainda falando um pouquinho aí sobre essa primeira experiência que a gente tem como gestor, aqui, pessoal, é extremamente importante a gente colocar muita energia, tá? Aqui você tem que colocar muita energia. Você tem que, primeiro que você está sendo provado. Esse novo gestor, será que realmente ele dá conta de liderar? Será que ele é capaz de entregar resultado? Gente, na minha primeira gestão, as primeiras perguntas que eu ouvi foi isso, né? Será que o Ricardo vai conseguir? Inclusive, algumas pessoas que eram colegas de trabalho, ou seja, né, pares, algumas vieram para o meu guarda-chuva, tá? E aí aquela amizade que antes era, né, deu uma modificada. Por quê? Porque aí você começa realmente a atuar como gestor, como líder. É diferente, a situação é diferente, né? Então, você precisa de colocar muita energia, tá? Quando você é promovido à liderança, ou quando você começa um trabalho específico como gestor, quando você entra numa empresa como líder, é o momento em que você tem que colocar muita energia. Até porque a primeira impressão é sempre a que fica, né? E nenhum de nós jamais vamos ter uma segunda oportunidade na vida em ter uma boa primeira impressão. Né? A primeira impressão você só tem uma oportunidade, passou, acabou. Então, líderes, aprendam que nós não podemos perder essa primeira impressão, tá bom? Na liderança, eu gosto de trabalhar muito 4 altos, tá? A gente chama de os 4 grandes altos. Quais são esses 4 altos? Primeiro é o autoconhecimento, né? O líder, ele precisa de primeiro praticar uma autoliderança e ele precisa de dominar muito as suas emoções, conhecer as suas emoções, conhecer as suas limitações, saber até que ponto ele pode ir, até que ponto ele não pode, o que ele precisa de aperfeiçoar, o que ele precisa de melhorar. Então, é extremamente importante ele dominar bem as suas emoções. Isso é o autoconhecimento, né? E vocês, enquanto gestores de RH,
Atualmente nós temos uma gama de testes comportamentais, né? Várias ferramentas que nós podemos aplicar durante os nossos processos seletivos. Isso vai fazer toda a diferença para você realmente contratar a pessoa mais adequada para a função em que você, né, tiver fazendo a seleção, tá bom? Então, autoconhecimento é extremamente importante, tá bom? E aí a gente entra para o segundo auto, que é o autodesenvolvimento. É muito importante todo líder ele se autodesenvolver. É extremamente importante. O líder ele precisa de aprendizagem contínua. Tá? O bom líder ele vai ler bons livros, ele vai se reciclar sempre, ele vai participar de mentorias, ele vai realmente buscar mais conhecimento. Por isso que o líder precisa de ter muita energia, porque ele tem que ter essa capacidade de se autodesenvolver, de se autoaprimorar, de buscar conhecimento a todo momento, porque tem uma máxima em liderança que eu acho que vocês acham, tenho certeza que vocês já ouviram, né? Que é aquela frase famosa, né, que diz que as palavras convencem, mas os exemplos arrastam, né? Em liderança, os exemplos arrastam mesmo, pessoal. Então, o bom líder, ele tem que liderar muito pelo exemplo no dia a dia, tá ok? E a gente vem para o terceiro auto, que é a automotivação, né? Pessoal, vocês já devem ter ouvido, tal funcionário precisa de motivar ele, você precisa de motivar tal colaborador, você precisa motivar aquele vendedor ou aquela pessoa ali. Gente, a grande verdade, eu acredito que vocês já devem ter ouvido isso, é que ninguém motiva ninguém a nada, tá? Todos nós, a motivação primeiro que ela é intrínseca, ninguém motiva ninguém a nada, a motivação vem de dentro, a gente se automotiva. O que um bom líder faz? Ele tem a sensibilidade de perceber quais colaboradores estão motivados ali, né? E aí o que ele faz é impulsionar aquela motivação, né? Ele empodera a pessoa a se tornar mais motivada ainda. Esse é o diferencial do grande líder, tá? Mas a motivação, vai ter colaborador que o cara é brilhante, a pessoa, né, tem o domínio das ferramentas, da função, dos processos em que ela atua, mas a pessoa não tem motivação. Gente, essa pessoa ela precisa de realmente fazer um trabalho separado, ou de repente um trabalho de mentoria ou de coach com essa pessoa, para tentar realmente desenvolver ela, para ela se automotivar de novo, porque a motivação ela vem de nós. E o líder precisa de ser muito automotivado. Todos os dias ele tem que realmente fazer acontecer, porque é o exemplo das atitudes dele que vai arrastar toda a equipe dele. Beleza? Então nós falamos do terceiro auto, vamos para o quarto auto, que é a autoconfiança. Quando você geralmente está automotivado, você já faz um autodesenvolvimento, né, é mais fácil você praticar e ter autoconfiança, porque isso já vai te gerar uma confiança legal. E para o líder não tem nada mais forte para fazer ele emplacar de vez do que a confiança. Tá? Quando ele tem resultado, ele confia no negócio, ele confia no taco dele e a equipe confia no taco dele também. Então, muito do que a gente precisa praticar na liderança é resultados. Eu costumo falar que no mundo, né, nesse mundo de vendas, liderança, de gestão, o ser humano, as pessoas, elas podem até mentir, mas os resultados nunca mentem, né? Os resultados não mentem. Pessoas mentem, os resultados não. Então todos nós somos os nossos resultados. E com liderança não é diferente, beleza? Pessoal, até aqui tudo ok? Maria, joinha, tá bacana? E aí, Orlando, tá ok até agora? Beleza, né? Então estamos fazendo entender, vamos dar sequência. E aí eu queria falar com vocês que todo o líder, para ele realmente ter uma liderança eficiente, para ele realmente ser reconhecido, para ele gerar engajamento nos colaboradores dele, né, para fazer com que essa turma realmente siga, compre a ideia junto com eles, é fundamental que esse líder ele seja um mestre em comunicar. Mestre em comunicação. O líder tem que dominar a comunicação. E por quê? Porque é um grande desafio, né? Imagina, vamos usar um momento, não dá pra gente também pular essa questão do momento atual que nós vivemos, que é a pandemia, que é o coronavírus. Imagina nesse cenário que nós estamos vivendo, de pandemia e etc. Imagina quando a gente trabalhava presencialmente, todos nós no escritório, lá no dia a dia, nós já tínhamos vários ruídos, né? Quem nunca ouviu a Rádio Peão, né? Você fala, e lá no final da fila já chegou como Z o entendimento da turma. Mas nesse cenário nosso pandêmico, se no mundo presencial, lá no escritório, a gente já tinha ruídos, imagina agora.
onde a gente tem que trabalhar remoto, home office, e liderar home office é um grande desafio, turma. Mas é um grande desafio. Imagina, né? A facilidade em que as pessoas podem gerar ruídos e você realmente não ter uma comunicação eficaz. E aí eu queria trazer para vocês algumas particularidades da comunicação, tá? Por que é importante um bom líder dominar a arte de comunicar-se bem, tá? Primeiro que a comunicação ela é dividida em comunicação verbal, comunicação não verbal e a comunicação oral, tá? Falando em forma conceitual, a comunicação verbal ela abrange a comunicação escrita e comunicação oral. É a mais utilizada que transmite ideias e pensamentos de grande complexidade, tá bom? E a comunicação não verbal. E aí eu vou trazer para vocês qual o percentual de cada um e vocês vão ficar até surpresos que ainda não viu essa pesquisa. E a não verbal? Ela ocorre por meio de gestos, códigos, sons, sinais, expressões faciais e corporais, imagens e códigos. Ela abrange a expressão corporal e facial. Pessoal, alguém já ouviu falar num livro chamado Corpo Fala? Esse livro é famosíssimo, é um best-seller, que nos ensina como identificar a reação das pessoas, né? Aquela coisa do braço cruzado, desinteresse, aquela coisa de sentar relaxado porque não está tão interessado. Então, o corpo ele fala o tempo todo. Então, por que é importante que o líder ele domine a linguagem verbal e a não verbal? Porque aí ele vai conseguir ter uma comunicação mais eficaz, ele vai atingir o percentual máximo da comunicação. E nós temos a comunicação oral, que é essa que a gente está fazendo aqui agora, que na verdade a gente está fazendo praticamente as três, né? Porque está tendo aqui o vídeo, né? Comunicação verbal, não verbal, vocês estão vendo alguns gestos que eu estou fazendo. E a comunicação oral, que é o contrário da escrita, ela tem que ser presencial ou remota, desde que tenha, né, uma videoconferência, que é esse formato que nós estamos fazendo agora, né? E aí a gente está presente, o emissor, o receptor, a comunicação possibilita, né, um diálogo de imediato. Agora, foi feita uma pesquisa, é nesse ponto que eu gostaria de chegar com vocês. Foi feita uma pesquisa lá na Universidade da Califórnia e ela mostra o seguinte: dessa comunicação verbal, não verbal, tá? Olha o que e com tom de voz, olha o que acontece. 7% da comunicação ela é baseada nas palavras e é tudo que a gente diz. Então, se eu cortasse aqui agora a imagem e a gente tivesse, vocês só escutassem a minha voz, eu ia conseguir ter 7% de eficiência na comunicação com vocês. Olha só, o tom de voz, a voz é só 7%, beleza? E aí, nas palavras, 38% no tom de voz, fiz uma leve confusão. 7% seria se eu mandasse para vocês um e-mail, tá? Só um texto, olha, vamos ter uma mudança na empresa e a partir de agora nós vamos operar com o sistema X e a implementação é em 20 dias. 7% vocês vão entender e eu vou ser eficaz com vocês. Agora, quando a gente faz esse sistema que nós estamos fazendo agora, né, que é uma videochamada, aqui vocês estão me vendo, né, tem a voz e o tom e as palavras. Aqui a gente aumenta para 38% com o tom de voz. Então, quando eu somo os 7% das palavras com 38% de tom de voz, eu estou falando que eu tenho uma eficiência de 55% na comunicação. Beleza? Até aqui ok? Então, voz e palavras, 55%. Aí um exemplo bacana de voz e palavras que não tem imagem seria um áudio no WhatsApp. Quando você manda um áudio no WhatsApp, você tem 55% de eficácia na sua comunicação. E aí quando a gente tem esse momento aqui que é imagem, som e voz, aí sim a gente alcança o 100% da comunicação. Por quê? Porque 55% da linguagem é corporal, 7% falada e 38% tom de voz. Aí para mim alcançar 100% eu preciso de ter o tete-a-tete. Aí por isso é tão importante a gente usar, né, essas ferramentas, as tecnologias, para aproximar dos nossos liderados. Então é extremamente importante a gente fazer videochamada, né? Para nós que atuamos também na docência, por isso que usar os canais interativos, né, esses canais remotos, tecnológicos, vai fazer toda a diferença para a gente poder continuar atuando, ministrando aulas, e vocês aí do outro lado da tela também, assistindo às aulas, fazendo reuniões com seus liderados, fazendo reuniões com seus líderes. Então é extremamente importante a gente seguir essa toada nesse momento que nós estamos vivendo. Então lembrem-se, um bom mestre, um bom líder é aquele que é um mestre na arte de comunicação, beleza? E aí, como desenvolver equipes de alta performance? Falando agora um pouquinho da segunda parte do tema da nossa palestra. Falamos de líder, liderança, né? E agora eu vou falar para vocês, e aí, como é que eu desenvolvo, né?
Tive uma mensagem aqui da Miriam, professor, desculpa, a minha internet está muito ruim, tá o link para assistir, sem problema. Respondendo para a Miriam e para todos os outros, eu já confirmei aqui no aplicativo, nós estamos gravando toda a transmissão. Eu vou repassar esse material para o professor Daniel, né, e para a professora Gláucia, e aí eles repassam para vocês o link para vocês poderem assistir depois na íntegra, quem saiu mais cedo e quem não está presente na sala, tá bom? Nós vamos repassar o material para vocês. E aí, como desenvolver equipes de alta performance, né? Equipes que realmente entregam resultados. Eu vou dar 5 dicas para vocês que a gente realmente vai fazer diferença. A primeira dica é: estabeleça objetivos claros, tá? Gente, para quem não sabe onde ir, qualquer lugar serve, né? Eu dei uma palestra para outra turma de vocês da BSSP essa semana, eu também usei essa frase, porque praticamente ela é unânime em tudo que a gente vai fazer quando a gente fala de liderança, gestão, vendas, processos, tá? É extremamente importante a gente saber para onde que a gente está indo. E o bom líder é aquele que ele é muito claro na hora que ele define o objetivo, ele repassa isso para a turma e principalmente ele tem entendimento que a turma realmente sabe qual que é o objetivo a ser alcançado, tá bom? E aí a segunda dica de ouro: coloquem as pessoas certas no lugar certo. Pessoal, existe uma pesquisa da Gallup que informa que 80% dos talentos estão colocados em lugares que não deveriam estar. 80% da Gallup. Tá aparecendo uma mensagem aqui do Zoom só confirmando que são 40 minutos, mas nós temos mais alguns minutinhos, né, professora Gláucia? Nós temos mais 8 minutos. Deixa eu dar um ok aqui, vamos ver se a sala não vai fechar. Claro, perfeito. Eu vou seguindo, pessoal, eu vou tentar cumprir o prazo dos 8 minutos. Na verdade, só apareceu uma mensagem aqui no Zoom informando que vai cair com 40 minutos. Se a gente conseguir aplicar, show de bola. Se não, eu já mando o link novamente para a professora Gláucia, ela passa para vocês e a gente abre uma outra sala e aí a gente termina em 10 minutinhos no máximo. Mas eu vou tentar ser breve aqui, que nós estamos no tempo, vocês estão indo bem. Tá. Tá bom. Deixa eu só ver se eu consigo criar uma sala com essa sala em andamento. Só um minutinho. Deixa eu ver aqui. Pode. Então pode. Obrigado. É minha mestra, sem dúvida. Então a segunda dica que eu trago para vocês, né? Peraí. Isso. Segunda dica. Então, segundo a Gallup, até 80% dos talentos estão colocados em posições que não deveriam estar. Olha que loucura isso. Pessoal, para vocês de gestão de RH, isso é fundamental, né? Ser muito assertivo na hora de contratar talentos, né? E de gerir talentos também. Pensa, 80% das pessoas estão alocadas em lugares errados. Então, realmente, a gente precisa ser muito assertivo nisso, tá bom? Essa é a nossa segunda dica. E, pessoal, a partir do momento em que você contratar certo, né? Escolher o talento certo, para te atender no processo certo, na posição correta, que você foi assertivo, contratou certinho, começa o jogo, é fundamental que você também exija a qualidade da turma, tá? É extremamente importante que eles entreguem com qualidade. No papel de líder, você deve determinar os padrões de qualidade das entregas, com parâmetros claros de como deve ser o resultado final. E os colaboradores, no geral, passam a trabalhar mais focados, respeitando esses limites que são previstos, tá bom? Então é importante que você exija também qualidade da turma. Terceira dica: treine. Então você, enquanto líder, tem que praticar a liderança. E a liderança é dia a dia, tá? E você, enquanto gestor de RH, acompanhe os seus líderes, os líderes que você contratou que estão na sua empresa. Verifiquem se esses líderes estão realmente se desenvolvendo, entregando resultado, se eles realmente estão fazendo acontecer. Isso vai fazer toda a diferença, tá bom? Em se tratando de gestão de pessoas, não há nada que facilite mais a nossa vida do que tecnologia. Gente, é fundamental que nós realmente abracemos as tecnologias, ainda mais no cenário que nós estamos vivendo.
você tem que abraçar a tecnologia. Então aprenda tudo sobre os novos aplicativos, ficou sabendo que tem um aplicativo interessante, baixa, dá uma fuçadinha, dá uma mexida, vê se realmente aquele aplicativo faz sentido, mas invista em tecnologia. E na tua empresa também, invista em tecnologia na tua empresa, se for o caso, utilize os colaboradores para dar sugestão de aprimoramento do sistema que vocês usam. Mas, cara, abraça a tecnologia que vai fazer toda a diferença na sua gestão, beleza? Quarta dica, pessoal, dica de ouro. Acompanhe de perto. Delegar é diferente de delargar. Então, pessoal, é extremamente importante você acompanhar os resultados dos seus liderados, né? Sem indicador, sem KPI de performance, sem você realmente checar que o resultado está chegando, você não consegue medir qual que é o nível de eficiência dos seus colaboradores. Parece óbvio isso, turma, mas de verdade, não subestime o óbvio. A gente erra muito no óbvio. Então cuidado, porque o óbvio realmente a gente não pode deixar. A Juliana pediu, tem como repetir a primeira meta? Seria a primeira dica, Juliana, é isso? Eu repito para você, tá aqui, ó. A primeira dica é estabeleça objetivos claros, tá, para o teu time. O líder precisa de realmente ter um objetivo claro e se comunicar de forma muito clara para os seus liderados. Beleza? Olha só, pessoal, nossa meta é X e nós estamos em Y. Nós temos que chegar na meta X. Vamos desenhar um plano de ação juntos, vamos rever o passo a passo e entender como é que nós vamos alcançar essa meta. Tá bom? Ficou claro? E aí, pessoal, recompense, né, quem faz. Gente, assim, de verdade, gestores de RH, vocês vão precisar de usar muita criatividade, realmente, para poder proporcionar para o seu time de liderados, o reconhecimento remunerado e o não remunerado, tá? Pessoal, eu trabalho em grandes companhias multinacionais em que o reconhecimento não remunerado era muito maduro, era maravilhoso, troféus, cara, assim, uma forma de reconhecimento que a gente não vestia a camisa da empresa, a gente tatuava a empresa na nossa pele. Então, é fundamental que você reconheça, tá, aqueles que estão fazendo. Isso é fundamental para gerar aquele sentimento de gratidão, entendeu? Não deixem de reconhecer as pessoas. Professora Gláucia, aqui basicamente nosso conteúdo terminou. Aqui eu posso abrir para perguntas. Turma, se alguém tiver alguma pergunta, nós temos 3 minutos. E aí, se for o caso, se a turma achar pertinente, a gente abre uma outra sala e fica mais uns minutinhos. Mas, sala aberta. Podem ligar o microfone àquele que tiver alguma dúvida. Alguém? Um de cada vez, não briguem, pessoal. Obrigado. Quem que falou? Jaqueline, obrigado. Obrigado, Jaqueline, pelo carinho, pela presença, valeu demais. Que bom que foi claro, tá? Mais alguém, pessoal? Tá ok? Tá bacana? Tá, pessoal, eu queria deixar... Tudo ok, Janete? Joinha, então joinha tá ok, nós temos 2 minutos. Eu vou deixar uma frase, obrigado pelo carinho, de verdade. Eu vou deixar uma frase de reflexão para vocês e vou passar a palavra para a professora Gláucia para ela fazer o encerramento oficial para nós. Eu queria deixar um pensamento do Core Burning que faz todo sentido para os grandes líderes, tá? Essa frase é a seguinte: as pessoas esquecerão o que você disse, as pessoas esquecerão o que você fez, mas elas nunca esquecerão como você as fez sentir. Então, pessoal, trabalhem da melhor forma possível e faça sempre o bem para os seus liderados, tá? Foi um prazer gigante estar aqui com vocês, eu espero revê-los logo, né? E vem projetos novos por aí. E aí, professora Gláucia, mais uma vez, beijo no coração para você, professor Daniel, obrigado pela oportunidade.